Pessoal, a gente iniciou o nosso conteúdo, né, na aula passada falando sobre o Big Bang, né, falando sobre a origem dos planetas, como é que os planetas se formaram, né, como é que não só os planetas, né, mas como o universo e os sistemas solares se formaram, né. Vocês lembram lá que a gente falou um pouco do Big Bang, né, na sua formação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação a estrutura do nosso planeta, certo? Não só a formação, mas a estrutura, certo? O que é que compõe o nosso planeta, certo? O nosso planeta é composto de quê, certo? Ah, professor, o nosso planeta é composto de pedra. Isso, ele é composto de rochas, né? Que é a palavra mais correta. Ele é composto de rochas, mas ele é composto de diferentes tipos de rochas. E a gente vai ver nessa aula qual é a diferença desses tipos de rocha que o nosso planeta é composto. Beleza? Aí é só relembrando um pouco que a gente falou da aula passada, né? A gente falou um pouco sobre a idade da Terra, né? Que a Terra, quando ela surgiu, ela não era o planeta que a gente conhece atualmente, né? Que a gente habita. Ele era um planeta extremamente quente, né? Era como se fosse uma bola de fogo, literalmente, uma bola de rocha derretida. E com o passar do tempo, né? A Terra ela tem 4,6 bilhões de anos. Com o passar do tempo, pessoal, o planeta ele foi se resfriando, né? Aí eu até falei para vocês na aula passada que ele se resfriou como se fosse um mingau, então uma sopa, né? Que quando a gente coloca no prato, quando ela está muito quente, se você esperar um tempo, essa parte mais de cima da sopa ou do mingau, ela fica mais dura, né? Ela fica mais rígida. É como se fosse o nosso planeta também. O nosso planeta ele se resfriou de fora para dentro, certo? Então, essa parte mais externa do planeta, que se resfriou primeiro, a gente conhece ela como crosta terrestre, né? Que é a parte onde a gente vive, certo? Então, onde a gente está pisando agora é a crosta terrestre, né? É a parte mais sólida do nosso planeta, que a gente vai ver durante a aula, beleza? E a gente vai ver que a Terra, ela foi dividida, né? Os cientistas dividiram a Terra em eras geológicas, certo? Em eras que, para conseguir estudar melhor, certo? As eras geológicas são as fases que a Terra passou, certo? Então, em cada era, certo? Em cada era geológica, a Terra ela passou por um grande período de extinção. Aconteceu algum evento a nível mundial que o planeta que ocorreu a extinção do nosso planeta, certo? A extinção que eu digo é a extinção da vida, certo? Vai existir alguns eventos. E a cada evento desse, os cientistas classificaram como as eras, certo? Então existe a era mesozoica, a era paleozoica, certo? E a era cenozoica, certo? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, aqui vai mostrando mais ou menos, ó, como é que o planeta foi, como é que foi acontecendo a vida do nosso planeta. Ó. Se você observar aqui, ó, nesse primeiro tempo aqui, ó, de 4,6 bilhões até 2,5 bilhões, mais de 1 bilhão de anos atrás, a Terra, para ela conseguir se resfriar e ter a primeira vida no planeta, demorou mais de 1 bilhão de anos, certo? Então, quando houve a primeira vida na Terra, ó, quando os micro-organismos se uniram, né, para ter o primeiro ser unicelular, isso iniciou uma era, que foi a era paleozoica, certo? A era paleozoica. Esses nomes aqui, pessoal, paleozoico, mesozoico, cenozoico, vocês não precisam decorar, é só para vocês. Quem tiver mais curiosidade, né, pode pesquisar depois. Mas isso aqui é meio que para vocês entenderem que a Terra ela não iniciou como a gente conhece atualmente. Ela passou por diversas transformações, certo? E aqui, ó, a paleozoica para a mesozoica, quando essa era aqui mudou, aconteceu um evento aqui no nosso planeta de extinção em massa, certo? De extinção global.
iniciou outra era, ó, a Era Mesozoica, certo? A Era Mesozoica, também conhecida como a Era dos Dinossauros, né? Lá no período Jurássico, principalmente, e Cretáceo, ela só vai se extinguir com outro grande evento que aconteceu no mundo. Que foi o quê? Vocês lembram qual foi o evento que aconteceu no planeta que matou a maioria das espécies do mundo? Matou os dinossauros em si. Acho que matou quase 95% da vida no planeta. Alguém lembra que evento foi esse, pessoal? Foi o meteoro que caiu, não foi, não? Foi o meteoro, né? Acho que a gente até falou na aula passada, né, sobre esse meteoro. O meteoro caiu há cerca de 65 a 70 milhões de anos atrás. E esse evento trouxe extinção para a maioria da vida no planeta, certo? Isso não extinguiu totalmente a vida no planeta, mas mais de 90% da vida no planeta foi extinta. E com esse evento vai existir, ele encerra, né, o período, a era Mesozoica, e começa a era Cenozoica. Ó. Vai até, ó, a era Mesozoica vai até 66 milhões de anos, que foi o quê? Foi o momento em que o meteoro atingiu, né, o planeta, o nosso planeta, certo? Então essas eras aqui, pessoal, é mais para os cientistas conseguirem estudar melhor como é que foi a evolução do nosso planeta, certo? Como é que o nosso planeta deixou de ser aquela bola de fogo, de rocha derretida, e se tornou no que é hoje, certo? Hoje em dia, a gente vive na era Cenozoica, certo? Que começou há 66 milhões de anos. E dentro dessas eras, ó, existe o período, né? Os períodos. A gente está no período, ó, neogênico, né? E dentro dos períodos existem as épocas, ó, que é quando vai existir grandes eventos, mas não eventos que fossem a nível mundial, né? Ó. E a gente consegue ver as épocas, ó, o Holocênio, Pleistocênio, certo? Isso aqui, lembrando mais uma vez, vocês não precisam decorar, isso aqui é só para caráter de curiosidade, né? Para vocês verem como é que é dividido. Isso aqui é muito utilizado pela geologia. Então, quem gosta de geologia, né, dessa parte mais de estudar rochas, de estudar a paleontologia também, a paleontologia nem tanto, mas a geologia em si, isso aqui é muito importante vocês aprenderem. Mas para a gente não é tão relevante não, é mais para quem está mesmo no curso, né, no curso de geologia, no curso de paleontologia, isso na universidade, certo? E aqui, ó, existe, dentro dessa época, existe os períodos, né? Que foram o Holocênio, o Pleistocênio. O que a gente está vivendo, certo? A nossa época é o Holocênio. Ó. O Holocênio ele vai ser caracterizado quando começou as civilizações humanas, ó. Certo? O ser humano, ó, quando o ser humano surgiu, certo? Há mais ou menos 66 milhões de anos, quando começam os primeiros mamíferos, ó, a cada evolução dos mamíferos, os cientistas dividem isso em épocas, ó. Aí os primeiros hominídeos, ó, eles já dividiram numa época aqui, ó, quando surgiu os primeiros hominídeos. O Holocênio é quando tem a civilização humana, certo? Dizem, certo? Tem uma nova época que os cientistas estão estudando, né? Que é quando o Holocênio encerrou e a gente já começou uma nova era, certo? Que é quando uma nova era não, desculpa, uma nova época, que é quando começa a Revolução Industrial. Eu acredito que vocês já estudaram sobre a Revolução Industrial no ensino fundamental. A gente vai ver também no segundo ano um pouco sobre a Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial é uma época que houve, o nome já diz, né? Teve uma revolução no planeta todo, certo? É quando as primeiras fábricas começam a ser inventadas e construídas. É quando a civilização deixa as cidades e os estados, né, os países, deixam de ser mais rural e passam a ser urbanos, que a gente vai ver também durante o segundo ano, certo? Houve uma revolução no mundo todo. Dizem que aí começou uma nova época, certo? Então, no século XIX, o Holocênio se encerra com as civilizações e inicia essa nova época, certo? Só que isso ainda não está ainda totalmente firmado.
Mas uma das características de ter uma nova época, né, é uma grande transformação. Essa é uma grande transformação, né, a Revolução Industrial, mas isso é mais a caráter de curiosidade, beleza? Isso aqui os cientistas dividiram, né, para ter um estudo melhor. Mas falando em si, né, das camadas da Terra, certo? A Terra, ela é dividida em 3 camadas, certo? Em 3 grandes camadas. A distância entre a crosta terrestre e o núcleo é aproximadamente 6,4 km, de 6,4 km, né? 6.400 metros. Como eu falei, lá deu o exemplo do Mingau, né? A Terra ela iniciou o planeta há 4,6 bilhões de anos, como se ela fosse uma bola de fogo, né? Uma bola de rocha derretida, e ela foi se resfriando de fora para dentro, né? A gente consegue ver nessa foto aqui, ó, as camadas e a forma que ela se resfriou. Ó. A gente consegue ver que essa camada mais externa aqui do planeta, que é a nossa crosta terrestre, foi a primeira camada que se resfriou do planeta, ó, certo? Então, essa primeira camada aqui é quando as rochas deixaram de parecer aquela lava de vulcão, que o planeta era literalmente lava, começou a se resfriar e se formou as primeiras rochas, né? Ó, as rochas, aqui não é as primeiras rochas, né? Mas começaram a se formar e se solidificar as rochas, né? Certo? O magma começou a se resfriar e se transformou em rocha, certo? A outra camada mais próxima a outra camada, né, que existe na Terra, que vem logo em seguida da crosta terrestre, é o manto, certo? É a camada intermediária entre a crosta e o núcleo. E o manto ele vai se dividir em 2 partes, ó. É o manto superior, que é o manto que está mais próximo aqui da nossa crosta terrestre, e o manto inferior, que é o manto que está mais próximo do núcleo. Ó. A gente consegue ver pela cor, ó. Certo? Manto inferior e o manto superior, certo? Vermelho aqui o superior e esse mais laranja aqui o inferior. A gente consegue ter contato com o manto superior, certo? Se a gente cavar um buraco aqui, professor, então se eu cavar um buraco aqui, esse poço que eu vou cavar, ele tem que ter quantos quilômetros para eu chegar aqui no manto superior? Pessoal, quando a gente vai cavando aqui, vai perfurando um poço, vai ficando cada vez mais quente, certo? O planeta ele não se resfriou ainda totalmente, certo? Essa parte aqui do manto é uma parte que as rochas elas não estão no estado sólido, elas estão ainda no estado mais pastoso. Um exemplo que a gente consegue ver o manto é através do vulcão, certo? Aquele material que o vulcão expele, o magma, ele vem de onde? Ó? Ele vem dessa região do planeta aqui. Ó. Ele vem do manto superior, certo? Então o vulcão é literalmente como se ele fosse um canal. Ele é um canal entre o manto superior e a nossa crosta terrestre, certo? E aqui ele sofre tanta pressão que quando o vulcão ele entra em atividade, a gente vê aquela explosão, né? Por que a gente vê aquela explosão? Porque é a pressão. É a pressão que o manto faz na crosta terrestre é tão intensa que faz com que essa lava seja expelida, certo? Literalmente expelida. Beleza? Então, o manto, se a gente cavar um buraco, né? A gente estava falando, e chegar até o manto, primeiro porque eu não vou conseguir chegar, porque não existe material que eu consiga cavar e ele não seja derretido, certo? Pela temperatura que existe no manto. Para vocês terem uma ideia, o ser humano ele só conseguiu cavar na crosta terrestre cerca de 16 quilômetros, certo? 16 quilômetros é o limite que o ser humano conseguiu. E a crosta terrestre tem cerca de 60 quilômetros de espessura. Para vocês verem a diferença, né? Então, o manto, o único contato que a gente tem com o manto é através desse material, desse magma, dessa rocha derretida, que é expelida pelos vulcões, né? Não sei se vocês já viram, mas nas próximas aulas eu posso mostrar um vídeo dos vulcões que ainda estão ativos, né, no nosso planeta. Existe um vulcão na Itália, que é bem conhecido, né, o Vesúvio. Existe um no Japão que está adormecido, né, que é o Monte Fuji.
certo? Que existe diferenças, né, entre vulcão adormecido e vulcão inativo, certo? Existe um vulcão no Havaí. Esse vulcão ele está em constante atividade, ele está em constante liberação de magma, certo? Então, o manto a gente só consegue ver a partir disso, certo? Que é esse material que o vulcão expele. E o mais próximo do planeta, né, que está no centro do planeta, no centro da Terra, que é o núcleo, né? Que ele vai atingir temperaturas muito, muito elevadas, chegando a 5.000 graus Celsius, certo? Ele é composto principalmente por níquel e ferro. Esse material é o material mais denso que existe no nosso planeta. É um material que ele é mais concentrado. Ele se concentra onde? Ele vai se concentrar no núcleo do nosso planeta. Por que esse ferro e esse níquel ele está concentrado no núcleo do planeta? Porque quando o planeta era só uma bola de rocha derretida, esse material ele afundou, certo? Como se fosse você soltar uma moeda num copo d'água. Ele afundou e quando a Terra foi se resfriando, esse material foi se concentrando aqui no nosso planeta, no centro do planeta. Ah, professor, mas não existe ferro aqui na crosta terrestre? Por que esse ferro ele não está no centro do planeta? Porque esse ferro, pessoal, ele foi formado com outras características, certo? Esse ferro, ele é formado quando é um ferro que ele é mais leve, certo? Do que o ferro que está concentrado no centro do planeta, e ele foi se resfriando foi se resfriando aos poucos, né? Até se formar essas camadas de ferro, que a gente vai falar durante as aulas, como é que é formada as rochas, beleza? Aqui é um pouco da divisão da estrutura da Terra, né? Falando um pouco da crosta terrestre, que é onde a gente vive, né? O manto superior e o manto inferior, certo? Tô mostrando que a gente tinha falado de uma forma diferente. Ó. É como se fosse um pedaço de bolo, né? Ó. Essa fatia aqui que tirar do planeta é como se a gente estivesse vendo um bolo pela lateral, né? A gente cortou o bolo e está olhando o bolo aqui na sua lateral. Aí não tem alguns bolos, aqueles bolos que são bons, né? Bons de verdade. A gente não consegue ver duas camadas, né? A gente consegue ver a camada de chocolate, a camada de baunilha do bolo. Mesma coisa é o planeta. Se a gente pudesse, né, dividir, cortar o planeta num pedaço e olhar, observar, seria mais ou menos assim, ó. A gente conseguiria ver a crosta terrestre, que é essa parte aqui. A gente conseguiria ver o manto, né? O manto superior e o manto inferior. E a gente conseguiria ver o núcleo, né? Certo? Que é o manto superior, o manto inferior, núcleo externo e o núcleo interno. Beleza? Aqui é um pouco falando da influência, né, das correntes oceânicas que influenciam no nosso planeta também, na nossa vida, né? Que vai a partir da Lua e do Sol, certo? Da gravidade que a Lua e que o Sol vai inserir no nosso planeta. Ó. Isso faz com que principalmente as marés do nosso planeta, né? Elas se modifiquem, certo? Não sei quem gosta de praia, né? Quem está muito na praia, tem épocas que a maré está mais alta e tem épocas que a maré está mais baixa, certo? Isso vai depender muito da Lua. Por quê? Ó? Vai depender muito da proximidade que a Lua está do nosso planeta. Ó. Vocês lembram lá que existe o movimento de translação, né? Que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E existe também o movimento que a Lua faz em torno da Terra, certo? Que quando a Lua está mais próxima do nosso planeta, é chamado de perigeu, certo? E quando ela está mais afastada, ela é chamada de apogeu, certo? Então, quando a Lua ela está numa fase que a gente não consegue observar ela está mais escura, ela está na fase que ela está mais distante do nosso planeta, ó. É chamada de apogeu. E quando ela está mais próximo, né? Ela está lá a gente consegue ver a Lua por completo, é quando ela está mais próxima do nosso planeta, beleza? É por isso que em época que a Lua ela está mais clara, tá em época de Lua cheia, a gente, principalmente quem é da surfista, quem é do mar, acha a melhor época. Por quê? Porque as marés estão mais altas. Por quê? É a influência que a Lua tem
nas marés, certo? Tanto nas marés como nas correntes marítimas, beleza? As correntes marítimas, pessoal, a gente vai observar quando a gente estiver falando um pouco mais sobre clima, beleza? Quando a gente falar sobre clima, a gente vai estudar bem sobre o que é correntes marítimas. Mas eu acho que vocês viram também no primeiro ano. E aqui é mostrando sobre os ambientes da Terra, né? Ó, a superfície da Terra é o espaço que a gente ocupa no universo, né? A gente habita na superfície da Terra, que é a parte mais dura do nosso planeta, né? É onde estão as rochas. E para que a nossa vida aconteça, né? A gente tem algumas camadas, né? Ó, é a hidrosfera. Alguém lembra o que é a hidrosfera, pessoal? Alguém está lembrado? E aí, pessoal, alguém? Vamos lá, alguém? É as partes líquidas. É a parte líquida, né, do nosso planeta. Quando a gente não sabe mais ou menos, a gente pode, não sabe o conceito da palavra, a gente pode ir pelo nome mesmo, né? Hidro. Hidro vem de água, né? Então é a parte mais líquida, né? São os mares, oceanos, os rios. A atmosfera, né? Que é a parte onde estão tá os gases do nosso planeta. Lá está o oxigênio, está o CO2, tá os gases que são essenciais para a nossa vida, tanto para a nossa respiração, né? Como para o aquecimento do nosso planeta, certo? E a litosfera, né? Lito vem de rocha, certo? É a parte mais dura do nosso planeta, é a parte mais rochosa. Então, para que a vida consiga acontecer no nosso planeta de maneira saudável, de maneira sustentável, para que a biosfera, né, consiga acontecer de forma adequada, essas três camadas aqui, ó, elas têm que estar em perfeita harmonia. Então, se você polui demais a atmosfera e a atmosfera fica cada vez mais quente, isso vai atrapalhar quem? Ó? A biosfera, né? Se a atmosfera fica com a poluição para que aconteça o aquecimento global, vai afetar a biosfera. A hidrosfera, a mesma coisa. Se houver uma poluição muito grande, né, do que, como a gente já conhece, dos nossos mares, oceanos e rios, isso vai afetar a nossa água também, né? Afeta não só a nossa água, mas como toda a vida, né? Vida marinha, principalmente. Então isso afeta o quê? Ó? A esfera da vida. Então, para que a esfera da vida consiga acontecer, essas três outras esferas aqui, ó, tem que estar em harmonia, certo? E aqui mostra um pouco, né, sobre os ambientes e sistemas terrestres, ó, a hidrosfera, a parte mais líquida, né? A biosfera, que é a vida no nosso planeta, a litosfera, que são as rochas, e a atmosfera, né, que é composta pelos gases que envolvem o nosso planeta. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar um pouco sobre a teoria da formação dos continentes, certo? Vamos falar um pouco sobre o que é a deriva continental e a formação dos nossos continentes. A gente vai ver um pouco de como é que os continentes foram formados. Será que esses continentes sempre estiveram nessa mesma posição no nosso planeta? Será que sempre existiu a América do Sul? Será que sempre existiu a África? Ou esses continentes foram se separando ao longo do tempo? E por que, né, que esses continentes foram se separando? Então, na próxima aula, a gente continua.